A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Sou Dulce Maria e vamos iniciar mais um podcast. Séries essa que já começamos há 2 semanas, né? Você está acompanhando aí uma série de podcasts no qual você é meu convidado especial. Não tenho hoje aqui ninguém presencial, mas eu quero me dirigir a você como meu convidado, minha convidada especial. É você mesmo. Pode até falar seu nome aí onde você está, me escutando, me assistindo, me escutando pelo Spotify, Central Podcast da Rádio Evangelizar e também pelo videocast da Rádio Evangelizar. Então agora você já pode também nos assistir aqui nos estúdios da Rádio Evangelizar. Que bom poder estar na sua companhia novamente, né? A alegria é minha de poder estar aqui contribuindo um pouco para fortalecer a sua fé, né? Pois esse podcast se chama A Ele a Glória, né? A Deus. Deus é a nossa glória, Jesus é o centro da nossa vida. Toda honra e toda glória nós devemos a Ele. Então, mais um tema hoje, superando... Nós trabalhamos primeiramente a tristeza, depois trabalhamos o medo e hoje vamos falar um pouco dessa insegurança que por vezes toma conta da gente, né? E nos paralisa também, né? Esses três temas que estamos trabalhando agora são temas muito parecidos, né? Que andam muito juntos. E é importante que a gente entregue isso de fato ao Senhor, trabalhe um pouco isso também, fazendo alguma terapia, né? Porque a medicina, né, a ciência e a fé, elas precisam estar juntas, sempre caminhando lado a lado. Mas nós temos a certeza e já testemunhamos isso nas nossas vidas, do poder da palavra de Deus. Então eu trago mais uma palavra aqui que vai motivar a sua vida. Eu estou hoje com a capelinha, não sei se você viu que temos mais também uma convidada com a gente aqui, que é a intercessão de Nossa Senhora. Por quê? Porque essas gravações que a gente faz aqui acontecem sempre nas quartas-feiras, no meu caso, né? E as quartas-feiras aqui na obra Evangelizar é Preciso é toda dedicada à Mãe de Deus, né? Então é quarta-feira mariana, nós falamos aqui. E assim, sentindo no meu coração hoje deixar ela mais pertinho, para que essa capelinha também chegue até a tua casa, chegue até aí onde você está. Se você está dirigindo, às vezes, se você está chegando na tua casa, se está no conforto aí mesmo do seu lar, receba aqui através da Central Podcast também a visita de Nossa Senhora. E ela vai ficar todo esse tempo aqui intercedendo por nós nesse momento. Abra seu coração. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Esse tempo é tempo do Espírito Santo de Deus. Estamos pedindo muito, de fato, a graça que vem do alto. Então, convido você, se você puder ter uma Bíblia perto, ou se não, abra seu coração mesmo para que a semente da palavra de Deus possa cair no seu coração e produzir muitos e abundantes frutos. Estava no meu coração com essa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versos de 9 em diante. É uma passagem que fala de Paulo, né, na sua passada a Corinto, né? Essa cidade portuária onde São Paulo evangelizou muito, né? Onde os dons do Espírito Santo foram derramados de uma forma muito profusa sobre aquele povo que já foi catequizado. Assim Deus quis, assim o próprio Jesus, em visão, fala com Paulo, dizendo: Paulo, você já esteve aí, meu filho. Você já fez, através de você eu fiz muitos milagres, né? E toquei muitos corações nesse lugar. Pois eu desejo que você fique mais um pouco. Às vezes o apóstolo, às vezes cada um de nós, quando vamos tomar uma direção na nossa vida, às vezes as inseguranças nos impedem, né? O que devo fazer? Que atitudes preciso tomar? Né? E aqui estou falando para pessoas de fé, né?
E aí é o momento, de fato, de entrarmos em oração, de pedirmos a luz que vem do alto, a força do Espírito Santo, que guia os nossos caminhos e nos ajude a discernir e tomar uma decisão certa. Pois as inseguranças, por vezes, nos atrapalham muito nesse caminhar da nossa vida. Às vezes, na área profissional, nos nossos relacionamentos, as inseguranças sempre foram barreiras para o ser humano, né? Para o homem. E muitas vezes, quando o tempo vai passando e os anos vão vindo, né? A gente vai vendo que aquilo que ficou para trás já não tem como mais a gente voltar, né? As decisões que foram tomadas, aquelas que não foram tomadas. Os caminhos que de fato não foram feitos, às vezes até sonhos, né? Planos não foram concretizados. E veja o que diz aqui a palavra do Senhor para nós hoje. No capítulo 18 de Atos, a partir do versos 9. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer o mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses. Ali onde? Em Corinto. Ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse uma realidade, uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se não, questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. Fecha aspas. E mandou sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso disso. Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda em algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o seu cabelo em Cencres, porque terminaria um voto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vemos que aí Paulo tem uma missão importantíssima. E aqui eu me volto para você. Qual é a sua missão? O que o Senhor, qual é o desejo do seu coração? Qual é a realidade que você está passando nesse momento? Há um caminho que traçamos, e às vezes esse caminho é feito por nós mesmos. Mas quando entramos em sintonia com o Senhor, como ele aqui, e tanto que ele estava em oração, porque Deus não aparece em visão para ninguém, do nada, né? Para que Deus fale ao coração de um homem, como falou no coração de Paulo, né? A pessoa tem que estar em profunda intimidade de oração. E quando a palavra diz que Jesus, que o Senhor apareceu em visão, esses são os dons do Espírito Santo. Através de um profundo momento de oração, o Senhor, de fato, nos fala através da palavra, através de imagens, se for assim da sua infinita misericórdia. Ele tinha uma missão naquele lugar. Qual é a sua? O que você agora, hoje, está passando? Qual é o caminho que você está traçando? Qual a decisão que você precisa tomar? Há 2 caminhos diante da sua vida? Foi proposto uma coisa e você está vivendo outra? Ou se abriram 2 caminhos diante de você? Quando eu digo caminho, são realidades. Pode ser na área profissional, pode ser na sua saúde, né? Essa insegurança, às vezes, de deixar um espaço que já está praticamente definido na sua vida, ou às vezes até acomodado, ou até às vezes acomodada. Como a gente diz assim, nós estamos dentro de nosso aquário e é difícil a gente querer sair daquele aquário. O aquário ele é protegido, né? Os peixinhos ficam lá dentro, fica tudo protegido, quentinho, tem comida na hora certa, né? Tem, enfim, todo aquele ambiente propício para viver dentro de um aquário.
Então, não há tantas adversidades dentro de um aquário. Não há tantos riscos dentro de um aquário. Mas aí a vida te propõe uma coisa nova. De repente, lá no fundo do seu coração, você quer isso. Pode ser um relacionamento com alguém. Pode ser, de fato, deixar aquele aquário, porque também podemos estar dentro de aquários tóxicos. Né? A psicologia vai explicar muito melhor isso. O que é uma toxicidade? Talvez dentro de um relacionamento, ou uma toxicidade dentro de um ambiente de trabalho, ou uma toxicidade dentro de um ambiente até familiar. Tem pessoas que não conseguem decidir a sua própria vida porque vivem em função de outras. Vivem em função da realidade de outras pessoas. A gente atende tantas pessoas no dia a dia e diz, Dulce, eu não consigo realizar os meus sonhos, meus planos, porque eu vivo em função de fulano, de fulana ou desta situação. E aí a gente precisa olhar para Deus, né? Porque às vezes há umas certas renúncias também na nossa vida. O fato de viver em função de algumas coisas, na perspectiva da fé e olhar para Deus, não é ruim. Pessoas que se doam a sua vida inteira cuidando de outras pessoas. Mas para isso precisa ter pés no chão e entender que aquilo é um chamado. Já é diferente quando uma pessoa vive em função de outra por causa de dependências, de inseguranças. Não consegue terminar um relacionamento tóxico para viver uma liberdade, de fato, na sua vida, na sua afetividade. Então, aqui as inseguranças podem ter várias vertentes. Entrando de volta na palavra, Paulo tinha suas inseguranças? Podemos dizer que sim, meu irmão. Era um homem, é homem. Mesmo um homem de fé, um homem de oração, que a gente vê que ele está aqui rezando, está aqui de joelhos, sentiu o Senhor falando no seu coração, dizendo, fique mais aqui, não temas, eu vou estar contigo. Fala de mim, pregue meu nome, viva, testemunhe que Jesus Cristo é o Senhor na tua vida, na minha vida. Porque eu estou contigo e ninguém vai se aproximar de ti e te fazer mal. Olha, são palavras fortes do Senhor. Dulce, mas isso aí era no tempo de Paulo. Não, é no tempo de Paulo e nos nossos tempos. A palavra ela é atual. Aqui você pode colocar seu nome. Dulce, Miguel, qual é o seu nome? Miguelzinho está aqui do meu lado, por isso que eu falo dele. Mas qual é o seu nome? Coloque o seu nome agora. Abra seu coração. Que toda insegurança seja dissipada em nome de Jesus. Que essa palavra caia no seu coração, de fato, como um bálsamo. Como uma couraça de proteção. Que ela fortaleça a sua fé nesses momentos de indecisão e inseguranças. Qual é a nossa segurança? No que você tem colocado a sua segurança, né? As inseguranças nem sempre são desprovidas de segurança, de falsas seguranças, não é verdade? Olha, é uma coisa assim bem interessante, né? Para a gente entender. Temos inseguranças em relação à fé? E temos coragem para outras pessoas? Temos que ver bem isso, né? Aqui, esse podcast, de fato, vem para fortalecer a sua fé. Porque a fonte de todos esses podcasts que nós temos aqui na Central, e estou falando aqui do meu, né? Em especial, ela brota da palavra de Deus. Então, qual é a sua insegurança? Ou em quem você tem colocado a sua segurança? Falsas seguranças. Em pessoas? Em coisas? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isto. Quando eu me casar e tiver uma pessoa assim, e aí eu vou conseguir. Olha para o Senhor agora. Vamos fazer que nem Paulo. Tinha uma missão importantíssima de ficar 1 ano e 6 meses. E a palavra fala exatamente o tempo que Deus pediu para ele. Aqui ninguém vai pôr a mão em você. E nós vemos que nos versículos seguintes, vemos que acontece uma realidade dentro de um tribunal. E de fato queriam prender Paulo a qualquer custo. Né? Sabemos que o final dele qual foi, né? Pela causa do Senhor. Mas o Senhor diz assim, ó, ninguém vai pôr a mão em você, no sentido de violência, né? Podemos dizer assim. Eu estou contigo. Se eles te fizeram algum mal fisicamente, não vão estar fazendo mal para o teu coração, para a tua vida. Eu estou contigo e eu sou a tua segurança. É isso que o Senhor está dizendo para você e para mim hoje, neste dia. Superando as inseguranças. Coloque o Senhor como centro da sua vida.
Que a tua fonte de segurança seja a palavra de Deus, seja a oração diária. Mesmo independente do que você está passando. Talvez você esteja me escutando num momento difícil da sua vida. Num momento que nem seu corpo consegue se mexer, talvez prostrado numa cama, num leito. Talvez prostrados nas suas falsas seguranças. Talvez você passe uma imagem de um homem corajoso, de uma mulher corajosa, mas nem isso é tudo que está aí dentro do seu coração. Porque na hora de tomar uma atitude, tem que ser uma atitude com a ajuda do alto. Essa passagem de Atos 18, capítulo 18, versos 9 em diante, vem ao encontro da tua e da minha realidade. Que neste dia você possa dar um passo à frente nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Não que nunca mais tenhamos inseguranças, né? Porque a insegurança, de fato, ela é muito humana. Agora não vou ter mais insegurança. Agora, não é bem assim. Nós vemos aqui um homem frágil, um homem corajoso, um homem de uma personalidade forte, um homem sanguíneo e um homem que antigamente era até colérico, né? Pudesse matar pela causa do Senhor, né? Hoje nós vemos Paulo, um homem transformado pelo Espírito Santo. Então, nosso temperamento também pode ser um temperamento transformado pelo Espírito Santo. Dulce, eu sou assim mesmo, quem me quiser assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, minha irmã. Olhando para o Senhor, fixando nossos olhos no Senhor, todos nós temos jeito. O Senhor não vai nos anular enquanto pessoas. Talvez essa coragem que você tem, essa personalidade forte que o Senhor tem, o Senhor vai manter, só que Ele vai transformar pelo Espírito Santo. Ao seu favor. Ao seu e ao favor do Senhor, com certeza, para fazer de fato a vontade de Deus. Se você é uma pessoa extremamente tímida, extremamente fechada, insegura em tudo, Ele vai lhe soerguer. Porque eu lhe digo, e estou lhe falando isso como testemunha mesmo, de ser uma mulher, uma menina muito tímida, muito medrosa. Não sou ninguém assim, né, para grandes testemunhos. Mas posso dizer que nunca me vi fazendo um podcast, pregando diante de uma TV. Jamais. Jamais foi um anseio do meu coração isso. Nunca. Mas com certeza nos planos de Deus, eu sempre estive. E você também está. Então se agarre na palavra de Deus. Continue assistindo esta série. Olha, com essa já é a terceira série. E continue assistindo. Você vai encontrar este podcast de outros também, a Ele e a Glória, na Central Podcast Spotify, né? E você pode baixar aí a playlist de vários podcasts a Ele e a Glória, com muitos convidados. E já temos 1 ano de podcast aí, né? Não é verdade, Miguel? Nós fizemos aniversário aí esses dias. Né? Então, estamos há 1 ano aí com esses podcasts, né, criados pelo nosso querido Marcelo Medeiros, diretor aqui geral da Rádio Evangelizar, da obra Evangelizar é Preciso. Então, que colocou aqui como instrumento de evangelização para todos aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Que Deus esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pedimos também a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui a capelinha hoje nos visitou no cenário aqui nosso, diretamente da Central. Então, pedindo a bênção de Deus e a poderosa intercessão de Maria Santíssima. Que você tenha um dia abençoado. Compartilhe este podcast com outros também que você sabe que precisa. Estivemos aqui e vamos continuar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.